Olá, meus amigos, minhas amigas, meus irmãos, minhas irmãs, queridos companheiros e companheiras de jornada. Aqui nos encontramos mais uma vez para mais um momento de estudo, mais um momento de reflexões acerca do Evangelho de Jesus, à luz da doutrina espírita. E por isso agradecemos mais uma vez a nosso Pai, de infinita bondade, infinita misericórdia, infinito amor, em especial e acima de tudo, pelo dom da vida. Não podemos deixar de agradecer, não podemos deixar de lembrarmos constantemente de agradecermos a Deus, em especial e acima de tudo, por mais esta oportunidade que o Senhor nos concedeu de aqui nos encontrarmos mais uma vez ligados a um instrumento que nós temos à nossa disposição para trabalharmos a nossa melhoria, que é o nosso corpo físico. Este instrumento mais denso na materialidade que nós temos à nossa disposição para executarmos os comandos dados pelo Espírito imortal, pelo Ser imortal, para a nossa melhoria. Não podemos deixar de agradecer também a Jesus de Nazaré, nosso Mestre e Senhor, pelos belíssimos ensinamentos que ele nos deixou de forma exemplificada. E como nós sabemos, não é simplesmente nós estudarmos o Evangelho do Senhor Jesus, não é simplesmente nós aceitarmos Jesus como sendo aquele modelo e guia para toda a humanidade, como sendo o caminho que leva para a verdade e para a vida. Não adianta, ou de pouco adiantará, nós decorarmos o Evangelho de Jesus, recitarmos o Evangelho de Jesus, se nós não praticarmos o Evangelho de Jesus. É preciso a prática. Precisamos estudar, sem dúvida, para sairmos da ignorância, conforme Jesus nos lembrou. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Mas é preciso colocar em prática esta verdade, conforme estudaremos hoje. Então, não podemos também deixar de agradecer a todos vocês, companheiros e companheiras, irmãos e irmãs de jornada, por mais esta oportunidade de aqui nos encontrarmos juntos para estudarmos o Evangelho de Jesus. Sejam todos bem-vindos, sejam todas bem-vindas em nome do Cristo. E os espíritos amigos, nós nos dirigimos a eles fraternalmente também agradecidos pelo amparo, pela proteção e pela assistência que sempre tem nos dado. E como estávamos falando sobre a necessidade da prática do bem, que não é simplesmente nós sabermos o Evangelho de Jesus, mas praticá-lo na nossa vida, nos esforçarmos constantemente para a prática. Sabemos que é difícil, temos as nossas limitações, mas é preciso fazer esforços constantemente. E hoje trouxemos, para ampliar os nossos esclarecimentos, mais uma leitura do Livro da Esperança, o capítulo de número 37, que é exatamente sobre a prática do bem, que tanto nós precisamos para a nossa vida. Então, o capítulo de número 37 tem como título Exercício do Bem. Então, é preciso, além de conhecermos, é preciso exercitarmos o Evangelho de Jesus na nossa vida, praticando o bem. Mas antes de começarmos aqui nas palavras de Chico Xavier e Emmanuel, neste capítulo 37, Exercício no Bem, faremos mais uma vez, mais uma leitura do livro Minutos de Sabedoria, a mensagem de número 58, que Pastorino, através desta mensagem, nos fala sobre o nosso comportamento em relação ao nosso corpo físico, principalmente quando vamos ficando ou quando formos ficando mais avançados em idade no corpo físico. Então ele nos diz o seguinte: não dê importância à idade de seu corpo físico. Seja sempre jovem e bem disposto espiritualmente. A alma
não tem idade. A alma, ela não envelhece. O nosso corpo físico, lógico que à medida que formos avançando em idade, vão aparecendo as limitações em relação a esta ferramenta, mas o espírito não envelhece. E aí ele diz que a mente jamais envelhece, mesmo que o corpo assinale os sintomas da idade física, mantenha-se jovem e bem disposto, bem disposta, porque isto depende de sua mentalização positiva. Existem muitos velhos no corpo físico que são verdadeiramente jovens, assim como existem muitos e muitos jovens no corpo físico e que já são velhos, espiritualmente falando, se comportam como pessoas já de idade no corpo físico. E aí ele encerra dizendo: faça que a juventude de seu espírito se irradie através de seu corpo, tenha ela a idade que tiver. Então, neste caso aqui, independentemente da idade, enquanto tivermos condições de usar a ferramenta, que possamos usar esta ferramenta, corpo físico, com a jovialidade do espírito. Então, aqui nós chegamos nestas palavras belíssimas de Chico Xavier e Emmanuel sobre este exercício do bem. E Emmanuel e Chico Xavier buscaram como referência para estes estudos, estas reflexões sobre este exercício do bem, palavras de Jesus, que estão lá no Sermão do Monte, anotação de Mateus, no capítulo 6º, versículo 20, quando Jesus nos disse da seguinte maneira: mas ajuntai tesouros no céu, onde nem a traça, nem a ferrugem consomem, e onde os ladrões não minam, nem roubam. Então aqui Jesus nos deixou este belíssimo ensinamento, mais um belíssimo ensinamento, onde verdadeiramente precisamos juntar tesouros. Não tesouros aqui na terra, tesouros materiais que por aqui ficarão quando fizermos a nossa viagem de retorno, mas que possamos entesourar realmente aqueles tesouros do coração que seguirão conosco para onde formos, já que sabemos que a essência é imortal, ou seja, o Espírito, este que vos fala neste momento, usando esta ferramenta que é este corpo físico, então esta essência jamais morre, porque Deus não criou nada para morrer. Até mesmo o nosso corpo físico, quando ele cessa as suas funções orgânicas, ele não desaparece, apenas desagregam as moléculas, as células, que serão utilizadas em outros lugares, em outros corpos, para a formação de outros corpos, já que o nosso corpo físico, aproximadamente 70% é água, esta água não desaparece, ela evapora. Então aqui Emmanuel também buscou como referência o Evangelho segundo o Espiritismo, o capítulo 13º, o item 12, onde nos fala sobre a bondade. Sede bons e caridosos, essa a chave dos céus. Então aquele lugar que nós denominamos como sendo o céu, que como Jesus nos disse, não está em um local circunscrito geograficamente falando, mas está dentro de cada um de nós, porque Jesus nos disse que céu e inferno está dentro de cada um de nós, ou seja, é um estado de consciência. Então a prática do bem, este ser caridoso, exatamente esta chave dos céus, ou seja, a chave do equilíbrio, a chave da verdadeira felicidade. E aí ele diz, chave que tendes em vossas mãos. Então esta chave que nos leva ou nos levará para o céu ou para a salvação ou para a iluminação espiritual, esta chave não está nas mãos de Deus, simbolicamente falando, não está nas mãos de Jesus, não está nas mãos dos nossos anjos de guarda.
Não, ela está em nossas mãos, porque como nós sabemos, a nossa salvação depende de nós, depende de mim, depende de você, não depende dos outros. É sua responsabilidade, é minha responsabilidade. Não é a religião que te salva. É por isso que nós nunca convidamos ninguém para vir para a nossa religião. Nunca convidamos ninguém para ser espírita, vir para o espiritismo porque o espiritismo vai te salvar. Não, o espiritismo por si só não te salva, assim como toda e qualquer religião por si só não se salva. As religiões são esses diversos caminhos que nós temos à nossa disposição. Mostra, sim, através desses caminhos, o que nós precisamos fazer para nos transformarmos em pessoas melhores. Agora, andar por estes caminhos, nos transformando, aí é responsabilidade minha, é responsabilidade sua. Nós sabemos que precisamos praticar o bem, que este caminho, que é a prática do bem, ou seja, fora da caridade não há salvação, não é fora da igreja que não há salvação, não é fora da religião que não há salvação, é fora da caridade, independentemente de você estar vinculado a uma religião ou não, pratiquemos a caridade, porque a caridade é esta única chave que nos leva à chamada salvação ou iluminação espiritual. Então aqui ele nos diz na sequência que toda a eterna felicidade se contém nesse preceito: amai-vos uns aos outros. Então é este o preceito, a prática do bem, amando uns aos outros como verdadeiros irmãos, conforme Jesus nos deixou a orientação. Agora, se eu realmente quero e me esforço em colocar em prática, a responsabilidade é minha. Se eu tenho Jesus como guia, modelo, como o Salvador, mas se eu não colocar em prática, Jesus não irá me salvar. Eu tenho que colocar em prática. Jesus fez o convite: vinde a mim. Eu tenho que fazer o esforço para ir até Jesus. É responsabilidade minha. E este ir até Jesus é colocando em prática os seus ensinamentos. E aí Chico Xavier anotou aqui nestas belíssimas reflexões da seguinte maneira acerca dessas palavras de Jesus e estas palavras que encontramos no Evangelho segundo o Espiritismo, que comumente inventamos toda espécie de pretextos para acusar os deveres que nos constrangem ao exercício do bem. Então aqui ele nos lembra que constantemente e comumente nós inventamos todo tipo de pretexto para não trabalharmos no bem. Quando somos convidados para a prática do bem, nós inventamos toda e qualquer desculpa para não trabalharmos no bem. E aí ele diz ainda que nós ficamos enfraquecidos no reconforto e instalados egoisticamente em vantagens pessoais, no imediatismo do mundo, e não ignoramos que é preciso agir e servir na solidariedade humana. A maioria absoluta de nós, nos dias de hoje em especial, não ignoramos, não somos mais ignorantes, não podemos usar este advogado, vamos colocar entre aspas, esse advogado ou esta advogada chamada ignorância em nosso favor, porque nós já sabemos que precisamos agir e servir na solidariedade humana. Todavia, derramamos desculpas a rodo, escondendo teimosia e mascarando deserção. E aí ele traz algumas referências do nosso comportamento. Nós confessamos-nos incompetentes quando somos convidados para a prática do bem, para nos vincularmos a uma atividade caritativa. Via de regra, nós falamos, e eu já falei, eu já ouvi falar
muitas vezes também, não, eu não dou conta de fazer essa tarefa. Convida o fulano ou a fulana, porque ele ou ela dá conta do recado, mas eu, coitadinho, sou incompetente para fazer ou executar esta tarefa. E ainda ele nos diz que quando somos convidados para a prática do bem, nós alegamos cansaço e ainda nós afirmamos-nos sem tempo. Não temos tempo para nos melhorarmos, que é através da prática do bem. Nós ainda declaramos-nos enfermos e aí não executamos a tarefa. Destacamos a necessidade de vigilância na contenção do vício. Todas desculpas que nós enfileiramos para não executarmos o bem. E ainda ele fala que nós reclamamos cooperação. Então, muitas das vezes, quando somos convidados para a prática do bem, nós falamos que não é possível executar aquela tarefa se fulano, beltrano não me auxiliar ou não nos auxiliar. Precisamos de cooperação, porque sozinho eu não consigo executar esta tarefa. Então, nós, conforme ele diz aqui, arrumamos desculpas a rodo para não executarmos tarefas no bem, que é este único caminho que nós temos à nossa disposição para a nossa melhoria. E ainda ele acrescenta o seguinte, que aqui e ali empregamos expressões que nos justifiquem a fuga. Então aqui ele cita algumas expressões que com certeza nós iremos lembrar de já ter usado estas expressões não só uma vez, mas várias vezes. Então ele diz o seguinte, que nós usamos expressões da seguinte maneira, que essa tarefa é muito difícil, essa tarefa é impossível, eu preciso melhor, eu preciso esperar, vamos ver. Em muitas situações, quando convidamos ou somos convidados, não, espera um pouquinho, eu vou ver se eu posso, eu vou ver se eu tenho condições. Então ele diz, okay, vamos ver. E aí ele acrescenta, e ponderamos vagamente quanto aos arrependimentos que nos amarguram o coração e complicam a vida. Afaste de sentimentos, ideias, palavras e atos infelizes, a que em outras ocasiões nos precipitamos de maneira impensada. E acrescenta ainda o seguinte, na maioria das vezes, para o bem, exigimos o atendimento a preceitos e cálculos. Então aqui ele fala que na maioria das vezes, para praticar o bem, nós exigimos condições, nós exigimos e impomos condições. Eu só faço se eu tiver isto ou aquilo como retribuição, eu só faço se acontecer isto ou aquilo. E aí ele diz na sequência que enquanto nós exigimos, nós impomos exigências para a prática do bem, mas no entanto, para a prática do mal, apenas de raro em raro imaginamos as consequências. Então ele diz sobre o nosso contrassenso, em que para a prática do bem, nós calculamos, nós exigimos, nós impomos condições. E para a prática do mal, raramente nós pensamos, nós refletimos acerca das consequências daquela atitude equivocada. E aí ele acrescenta, lembrando palavras de Tiago, do apóstolo Tiago, em sua epístola, que nós encontramos lá no Novo Testamento, e também citando a questão de número 642 de O Livro dos Espíritos, quando Kardec questionou os espíritos amigos se, para ser agradável a Deus e alcançar a salvação, basta não fazer o mal. Prestemos atenção na resposta dos espíritos amigos a esta questão 642, mas ele começa dizendo o seguinte, que, entretanto, o conhecimento do bem, para que o bem se realize, é de tamanha importância que o apóstolo Tiago afirma no versículo 17 do capítulo 4 de sua carta no Evangelho. Todo aquele que sabe fazer o bem e não o faz, comete falta.
Então aqui ele lembra da importância que é conhecer o bem e praticar o bem, que há 2000 anos atrás, aproximadamente, Tiago falou em sua epístola desta forma, que todo aquele que sabe fazer o bem e não faz é responsável pelo mal que há de vir daquele bem que ele não praticou. Ou seja, quando não faz o bem, é como se estivesse fazendo o mal. E aí ele acrescenta que 19 séculos depois deles, ou seja, dos apóstolos, os instrutores desencarnados que supervisionaram a obra de Allan Kardec desenvolveram o ensinamento ainda mais explicando na questão 642 de O Livro dos Espíritos, quando Kardec questionou se para agradar a Deus e alcançar a iluminação ou a salvação, bastaria não fazer o mal. E eles nos responderam da seguinte maneira: cumpre ao homem fazer o bem no limite de suas forças, porquanto responderá pelo mal que resulte de não haver praticado o bem. Então aqui eles nos responderam que além de não fazer o mal, cumpre a cada um de nós fazermos o bem no limite das nossas forças, porque seremos responsabilizados por todo o mal que resulte de não ter praticado o bem. E aí eles encerram, Emmanuel e Chico Xavier, encerram estes belíssimos ensinamentos, nos lembrando o seguinte, que o Espiritismo, desta forma, definindo-se não apenas como sendo a religião da verdade e do amor, mas também da justiça e da responsabilidade, porque a religião espírita não é uma religião salvacionista, conforme dissemos lá no início, não venha para o Espiritismo porque o Espiritismo te salva. Não, de forma alguma. Não fizemos nunca e jamais faremos este convite, porque o Espiritismo não é uma religião salvacionista. O Espiritismo, sem sombra de dúvida, é uma religião da verdade, do amor, da justiça e, acima de tudo, da responsabilidade. É sua responsabilidade, não é do Espiritismo, não é de Jesus, não é de Deus, é sua responsabilidade fazer aquilo que te compete. E aí ele diz que o Espiritismo vem esclarecer-nos que responderemos não só pelo mal que houvermos feito, mas igualmente pelo mal que decorra do nosso comodismo em não praticar o bem que nos cabe fazer. Então assim nos esclarece o Espiritismo. A escolha é nossa. Vamos continuar não fazendo o bem ou vamos começar a nos esforçar em fazer o bem? A escolha, como dissemos, é nossa. Nós já temos o conhecimento mínimo necessário e suficiente para fazermos escolhas melhores para a nossa vida. Nós já temos 40 mil anos andando na idade da razão, ou seja, nós já sabemos distinguir perfeitamente o bem do mal. Então não podemos, conforme dissemos anteriormente, alegar em nosso favor a chamada ignorância. Não, eu agi assim porque eu não sabia. Nós já sabemos, nós já temos o conhecimento, principalmente do Evangelho de Jesus, o suficiente para fazer escolhas melhores. Paz aos nossos corações e muito obrigado. Muito obrigado a todos vocês, companheiros e companheiras, irmãos e irmãs de jornada, por mais esta oportunidade que vocês nos concederam de aqui nos encontrarmos juntos, porque vocês visitaram esta página virtual, vocês permaneceram nesta página virtual até o momento, estudando e refletindo conosco acerca destes belíssimos ensinamentos. Paz do Cristo conosco sempre, um abraço fraternal e até a próxima oportunidade, se assim o Pai nos permitir.